Rádio Poeta. Rádio Poeta. Capítulo 3. Os dedos magros da pobreza. Quando eu lancei o problema a tio Edmundo, ele encarou com seriedade. Então é isso que preocupa você? É, sim, senhor. Tenho medo que, mudando de casa, Luciano não vá com a gente. Você acha que o morcego gosta muito de você? Se gosta. Do fundo do coração? Nem tem dúvida. Então, pode ficar certo que ele vai. Pode ser que demore a aparecer, mas um dia ele descobre. Eu já contei que rua e que número a gente vai morar. Pois então é mais fácil. Se ele não puder ir porque tem outros compromissos, ele manda um irmão, um primo, qualquer parente e você não vai nem notar. Entretanto, eu estava ainda indeciso. Que adiantava dar o número e a rua se Luciano não sabia ler? Podia ser que ele fosse perguntando aos passarinhos, aos louva-a-Deus, às borboletas. Não se assuste, Zezé, que morcego tem um senso de orientação. Tem o quê, titio? Ele me explicou o que era senso de orientação e eu fiquei cada vez mais admirado com a sua sabedoria. Resolvido o meu problema, fui para a rua contar para todo mundo o que nos esperava. A mudança. A maioria das pessoas grandes me dizia com um jeito alegre: "Vocês vão mudar, Zezé? Que bom! Que maravilha! Que alívio!" Só quem não estranhou muito foi Biriquinho. Ainda bem que é na outra rua, fica pertinho da gente. E aquele negócio de que eu lhe falei? Quando é? Amanhã, às 8, na porta do Cassino Bangu. O pessoal disseram que o dono da fábrica mandou comprar um caminhão de brinquedo. Você vai? Vou levar Luiz. Será que eu ainda ganho? Claro, porqueirinha desse tamanho. Tá pensando que já é um homem? Chegou perto de mim e eu senti que era ainda bem pequeno. Menor do que eu pensava ainda. Pois eu vou ganhar. Mas agora eu tenho o que fazer. Amanhã a gente se encontra lá. Voltei para casa e fiquei rondando Glória. Que é, menino? Se bem que podia levar a gente. Tem um caminhão que veio da cidade entupidinho de brinquedo. Ora, Zezé, eu tenho um mundão de coisa pra fazer. Tenho que passar, ajudar a Jandira a arrumar a mudança. Tem que ver as panelas no fogo. Veio uma porção de cadete de realengo. Além de colecionar, pregando no caderno retratos de Rodolfo Valentino, que ela chamava de Rude, ela tinha a mania de cadete. Onde você já viu? Cadete às 8 horas da manhã. Quer me fazer de bobo, garoto? Vai brincar, Zezé? Mas eu não fui. Sabe, Godóia, não é por mim, não. Eu prometi a Luiz que levava ele lá. Ele é tão pequenininho. Criança nessa idade só pensa no Natal. Zezé, já disse que não vou. E isso é conversa. É você que tá querendo ir. Tem muito tempo pra você ganhar Natal na vida. E se eu morrer? Morri sem ter ganhado esse Natal. Você não vai morrer tão cedo, meu velho. Vai viver 2 vezes mais do que tio Edmundo ou seu Benedito. Agora, chega disso. Vai brincar. Mas não fui. Fiz de um jeito que ela toda hora esbarrasse comigo. Ela ia na cômoda pegar não sei o que, dava comigo, sentado na cadeira de balanço, pedindo com o olhar. Pedindo com o olhar fazia muito efeito nela. Ela ia pegar água no tanque, eu estava sentado na soleira da porta, olhando. Ia no quarto apanhar peças de roupa para lavar, eu estava sentado na cama com as mãos no queixo, olhando. Aí, ela não se aguentou. Chega, Zezé. Já disse que não e não. Por amor de Deus, não fica me atazarando a paciência. Vá brincar. Mas eu não fui. Isto é, pensei que não ia, porque ela me pegou, me carregou porta fora e me depositou no quintal. Depois entrou em casa e fechou a porta da cozinha e da sala. Não desisti.
Fui ficando sentado de frente de toda janela que ela ia passar, porque agora ela estava começando a espanar a casa e a arrumar as camas. Ela dava comigo espiando e fechava a janela. Acabou fechando a casa todinha para não me ver. Diaba ruim, russa de mau pelo, tomara que você não se case com um cadete, tomara que você se case com um soldado raso, desses que não tem um tostão para engraxar a perneira. Quando vi mesmo que estava perdendo meu tempo, saí danado da vida e ganhei de novo o mundo da rua. Na rua, descobri Nardinho brincando com uma coisa. Estava de cócoras olhando, distraído da vida. Cheguei perto. Ele tinha feito uma carrocinha de caixa de fósforos e amarrado um besourão que eu nunca vira tão grande. Puxa, Grande, não é? quer trocar? Por quê? Se você quiser figurinha, Quantas? 2. Tinha graça. Um besouro desses e você só dá 2 figurinhas. Besouro assim tem de um monte no valão da casa de tia Edmundo. Por 3 ainda troco. Dou 3, mas não pode escolher. Assim não. Pelo menos 2 eu escolho. Tá bem. Dei uma de Laura Laplante, que eu tinha muitas repetidas. E ele escolheu uma de Ruth Gibson e outra de Pets Ruth Miller. Peguei o besouro, enfiei no bolso e fui-me embora. Depressa, Luiz. Glória foi comprar pão e Jandira tá lendo na cadeira de balanço. Saímos nos espremendo pelo corredor. Fui ajudar ele a desaguar. Faz bastante que na rua ninguém pode fazer de dia. Depois, no tanque, lavei o rosto dele. Fiz o mesmo e voltamos para o quarto. Vesti ele sem fazer barulho. Calcei os seus sapatinhos. Porcaria, esse negócio de meia só serve para atrapalhar. Abotoei o seu terninho azul e procurei o pente. Mas o cabelo dele não sentava. Precisava fazer alguma coisa. Não tinha nada em canto algum, nem brilhantina, nem óleo. Fui na cozinha e voltei com um pouco de banha na ponta dos dedos. Esfreguei a banha na palma da mão e cheirei antes. Não fede nada. Sapequei nos cabelos de Luiz e comecei a penteá-los. Aí, a cabeça dele ficou linda, cheia de cachinhos que pareciam um São João de carneirinho nas costas. Agora, você fica em pé aí, para não se amarrotar, e eu vou me vestir. Enquanto enfiava as calças e a camisinha branca, olhava meu irmão. Como ele era lindo, não havia ninguém mais bonito em Bangu. Calcei os meus sapatinhos tênis que tinha que durar até quando eu fosse para a escola, no outro ano. Continuei a olhar Luiz. Lindo como estava e arrumadinho, dava até para confundir com um menino Jesus mais crescidinho. Aposto como ele vai ganhar presente para burro. Quando olharem ele, estremeci. Glória acabara de voltar e colocava o pão sobre a mesa. O papel fazia aquele barulho nos dias que tinha pão. Saímos de mãos dadas e nos postamos diante dela. Ele não tá lindo, Godoia? Fui eu que arrumei. Em vez de se zangar, ela se encostou na porta e olhou para cima. Quando abaixou a cabeça, estava com os olhos cheios d'água. Você tá lindo também. Ó, Zezé. Se ajoelhou e tomou minha cabeça contra o seu peito. Meu Deus. Por que a vida há de ser tão dura para uns? Conteve-se e começou a nos arrumar direitinho. Eu disse que não poderia levar vocês. Não posso mesmo, Zezé. Eu tenho tanto para fazer. Primeiro vamos tomar café enquanto penso em alguma coisa. Mesmo que quisesse, não dava tempo de eu me arrumar. Botou a nossa canequinha de café e cortou o pão. Continuava a olhar aflitamente para nós dois. Tanta força para ganhar umas porcaria de uns brinquedos vagabundo. Também eles não podem dar coisa muito boa para tanto pobre que existe. Fez uma pausa e continuou. Talvez seja a única oportunidade. Não posso impedir que vocês vão, mas, meu Deus, vocês são muito pequenininhos. Eu levo ele direitinho. Dou a mão o tempo todo, Godoy. Nem precisa atravessar Rio-São Paulo. Mesmo assim é perigoso. Não é não. Eu tenho senso de orientação. Ela riu dentro da sua tristeza. Quem ensinou isso agora? Tia Edmundo. Ele disse que Luciano tinha.
E se Luciano, que é menor que eu tenho mais. Vou falar com Jandira. É perder tempo. Ela deixa assim. Jandira só vive lendo romance, pensando nos namorados. Nem se importa. Vamos fazer o seguinte. Acabe com o café e nós vamos pro portão. Se passar gente conhecida que for para aquele lado, eu peço para acompanhar vocês. Nem quis comer pão para não demorar. Fomos pro portão. Não passava ninguém, só o tempo. Mas acabou passando. Lá vinha seu paixão, o carteiro, cumprimentou Glória, tirou o cap e se prontificou a nos acompanhar. Glória beijou Luiz e me beijou. Comovida, perguntou, sorrindo: E aquele negócio de soldado raso e de perneira? É mentira. Não foi de coração. Você vai casar com um major de aeroplano cheio de estrelinha no ombro. Por que vocês não foram com Totoca? Totoca disse que não ia lá e que não estava disposto a rebocar a bagagem. Saímos. Seu paixão mandava a gente andar na frente e ia entregar carta nas casas. Depois, apressava o passo e pegava a gente. Tornava a repetir a ação seguidamente. Quando chegamos na Rio-São Paulo, ele riu e falou: Meus filhos, estou com muita pressa. Vocês estão atrasando o meu serviço. Agora, vocês vão por ali que não tem perigo algum. Saiu apressado com um maço de cartas e papéis debaixo do braço. Pensei, revoltado, covarde, abandonar 2 criancinhas na estrada depois de ter prometido à Glória que levava a gente. Peguei a mãozinha de Luiz com mais força e continuamos a andar. O cansaço começava a se manifestar nele. Cada vez diminuía os passos. Vamos, Luiz, tá pertinho, tem muito brinquedo. Ele andava um pouco mais depressa e voltava a atrasar. Zezé, tô cansado. Vou carregar o seu um pedacinho, quer? Ele abriu os braços e carreguei um pouco. Arre que ele pesava como chumbo. Quando chegamos na Rua do Progresso, quem estava bufando era eu. Agora você anda mais um pedacinho. O relógio da igreja bateu 8 horas. E agora? Era pra gente estar lá às 7h30. Mas não faz mal. Tem muita gente e vai sobrar brinquedo. Tem um caminhão cheio. Zezé, meu pé tá doendo. Abaixei. Vou desabotoar um pouco o cordão que melhora. Íamos cada vez mais devagar. Parecia que o mercado não chegava nunca. E depois ainda tínhamos que passar a escola pública e virar à direita na Rua do Cassino Bangu. O pior era o tempo que voava de propósito. Mortos de cansaço, chegamos lá. Não havia ninguém. Nem parecia que houvera distribuição de brinquedo. Mas houvera, sim, porque a rua estava cheia de papel de seda amarrotado. A areia estava toda colorida de papel rasgado. Meu coração começou a inquietar-se. Chegamos defronte e seu coquinho estava fechando as portas do cassino. Falei afogueado pro porteiro: Seu coquinho, já acabou tudo? Tudo, Zezé. Vocês vieram muito tarde. Foi uma enchente. Fechou meia porta e sorriu com bondade. Não sobrou nada, nem para os meus sobrinhos. Fechou a porta toda e veio para a rua. Ano que vem, vocês precisam vir mais cedo, seus dorminhocos. Não faz mal. Bem que fazia. Estava tão triste e decepcionado que preferia morrer a que tivesse acontecido aquilo. Vamos sentar ali. A gente precisa descansar um pouco. Eu tô com sede, Zezé. Quando a gente passar no seu Rosenberg, a gente pede um copo d'água. Chega para nós 2. Só então, ele descobriu toda a tragédia. Nem falou. Olhou para mim fazendo beicinho e com os olhos boiando. Não faz mal, Luiz. Você sabe o meu cavalinho Raidiloá? Eu vou pedir a Totoca mudar o cabo dele e dar de Papai Noel para você. Mas ele fungou comprido. Não faça isso. Você é um rei. Papai disse que batizou você de Luiz porque era o nome de rei. E um rei não pode chorar na rua, de frente dos outros, viu? Encostei a cabeça dele no meu peito e fiquei alisando seu cabelo encaracolado.
Quando eu crescer, vou comprar um carro bonito como o de seu Manuel Valadares. Aquele do português, você se lembra? Aquele que passou pela gente uma vez na estação, quando a gente estava dando adeus pro Mangaratiba. Pois bem, vou comprar um carrão lindo daquele, cheio de presentes, só pra você. Mas não chore, que um rei não chora. Meu peito explodiu numa mágoa enorme. Juro que eu vou comprar, nem que tenha de matar e roubar. Por dentro, não era meu passarinho que comentava aquilo. Devia ser o coração. Só assim mesmo, porque o menino Jesus não gosta de mim. Ele gosta até do boi e do burrinho de presépio, mas de mim não. Ele se vingava porque eu era afilhado do diabo. Se vingava de mim, deixando de dar presente ao meu irmão. Mas Luiz não merecia isso, porque era um anjo. Nenhum anjinho do céu podia ser melhor do que ele. Aí, as lágrimas me desceram covardemente. Zezé, você tá chorando? Passa logo. Mesmo eu não sou um rei como você. Só sou uma coisa que não presta pra nada. Um menino muito malvado. Bem malvado mesmo. Só isso. Totoca, você tem ido na casa nova? Não. Você tem ido? Sempre que posso, dou um pulo lá. Mas por que tudo isso? Quero saber se Minguinho tá bem. Que diabo é Minguinho? É o meu pé de laranja lima. Você arranjou um nome que se parece muito com ele. Você é danado pra achar as coisas. Riu e continuou a afinar o que seria o novo corpo do raio de luar. E ele? Está? Não cresceu nada. E nem cresce se você fica espiando o tempo todo. Tá ficando bonito? É assim que você queria o cabo? Era. Totoca, por que você sabe fazer tudo, hein? Você faz gaiola, galinheiro, viveiro, cerca, cancela. Isso é porque nem todo mundo nasceu para ser poeta de gravata de laço. Mas se você quisesse mesmo, aprendia. Acho que não. Para isso é preciso a pessoa ter inclinação. Ele parou um instante e me olhou entre rindo e reprovando aquela possível novidade de tio Edmundo. Na cozinha, Dindinha tinha vindo para fazer rabanada molhada no vinho. Era ceia de Natal. Era tudo. Eu comentei para Totoca. E olhe lá, tem gente que nem tem isso. Tio Edmundo foi quem deu o dinheiro pro vinho e para comprar as frutas da salada do almoço de amanhã. Totoca estava fazendo o trabalho de graça porque soube a história do Cassino Bangu. Pelo menos, Luiz ia ganhar uma coisa. Uma coisa velha, usada, mas muito linda e que eu gostava muito. Totoca, Fale. será que a gente não vai ganhar nada do Papai Noel? Acho que não. Diga sério, você acha que eu sou tão ruim, tão malvado como todo mundo diz? Malvado, não. O que acontece é que você tem o diabo no sangue. Quando chega o Natal, eu queria tanto não ter. Eu gostava tanto que antes de morrer, uma vez na vida, nascesse o menino Jesus em vez do menino diabo para mim. Quem sabe se ano que vem. Por que você não aprende e não faz como eu? E como é que você faz? Não espero nada. Assim a gente não fica desapontado. Mesmo o menino Jesus não é essa coisa tão boa que todo mundo fala. Que o padre conta nem que o catecismo diz. Fez uma pausa e ficou indeciso se contava o resto do que pensava ou não. E como é então? Bem, vão dizer que você foi muito levado. Não mereceu. Mas, Luiz, É um anjo. e a Glória? Também. E eu? Bem, você às vezes é meio pegador das minhas coisas, mas é muito bonzinho. E Lala? Bate com muita força, mas é boa. Um dia vai costurar minha gravata de laço. E Jandira? Jandira é daquele jeito, mas não é ruim. E mamãe? Mamãe é muito boa, só me bate com pena e devagar. E papai? Ah, esse eu não sei. Ele nunca tem sorte. Eu acho que ele deve ter sido como eu, o ruim da família. Pois então, todo mundo é bom na família. E por que o menino Jesus não é bom pra gente?
Vai na casa do Dr. Fauleber e veja o tamanho da mesa cheia de coisas. Na casa dos Vilas Boas também. Na casa do Dr. Audacto Luz nem se fale. Pela primeira vez, eu vi que Totoca estava quase chorando. Por isso é que eu acho que o menino Jesus só quis nascer pobre para se mostrar. Depois ele viu que só os ricos é que prestavam. Mas não vamos mais falar disso. Pode ser até que o que eu falei seja um pecado muito grande. Ele ficou tão abatido que nem quis mais conversar, nem mesmo queria levantar os olhos do corpo do cavalo que alisava agora. Foi uma ceia tão triste que nem dava vontade de pensar. Todo mundo comeu em silêncio e papai só provou um pouco de rabanada. Não quisera fazer a barba nem nada, nem foram à missa do galo. O pior era que ninguém falava nada com ninguém. Parecia mais o velório do menino Jesus do que o nascimento. Papai pegou o chapéu e saiu. Saiu mesmo de tamancos, sem dar até logo nem desejar felicidades. Acho que foi por isso que não deu boas festas. Dindinha tirou o lencinho e limpou os olhos e pediu para ir embora com o tio Edmundo. Tio Edmundo botou uma pratinha de 500 réis na minha mão e outra na mão de Totoca. Talvez ele quisesse dar mais e não tinha. Talvez ele quisesse, em vez de dar pra gente, estar dando para os seus filhos lá na cidade. Foi por isso que o abracei. Talvez o único abraço da noite de festas. Ninguém se abraçou ou quis dizer nada de bom. Mamãe foi para o quarto. Garanto que ela estava chorando escondido. E todos estavam com vontade de fazer o mesmo. Lalá foi deixar tio Edmundo e Dindinha no portão e comentou quando eles se afastaram, andando devagarzinho, devagarzinho. Parece que estão velhinhos demais para a vida e cansados de tudo. O mais triste é que o sino da igreja encheu a noite de vozes felizes e alguns foguetes se elevaram aos céus para Deus espiar a alegria dos outros. Quando voltamos para dentro, Glória e Jandira lavavam a louça usada e Glória tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado doído. Disfarçou e disse para Totoca e eu: "Está na hora de criança ir para a cama." Ela falava isso e olhava para a gente. Ela sabia que naquele momento não havia criança mais ali. Todos eram grandes, grandes e tristes, ceando a mesma tristeza aos pedaços. Talvez que a culpa de tudo tenha sido a luz do lampião meio mortiça que substituíra a luz que a Light mandara cortar. Talvez. Feliz era o reizinho que dormia com um dedo na boca. Botei o cavalinho em pé, bem perto dele. Não pude evitar de passar as mãos de leve em seus cabelos. Minha voz era um rio imenso de ternura. Meu pequerrucho. Quando toda a casa estava às escuras, eu perguntei baixinho: "Tava boa a rabanada, não tava, Totoca?" Nem sei. Não provei. Por quê? Fiquei com uma coisa entalada no gogó que não passava nada. Vão dormir. O sono faz a gente esquecer tudo. Eu me levantara e fazia barulho na cama. Onde você vai, Zezé? Vou botar meu tênis do lado de fora da porta. Não ponha não. É melhor. Vou pôr sim. Quem sabe se não vai acontecer um milagre. Sabe, Totoca, eu queria um presente. Um só. Mas que fosse uma coisa novinha. Só pra mim. Ele virou pro outro lado e enfiou a cabeça embaixo do travesseiro. Mal acabei de acordar e chamei Totoca. Vão ver? Eu digo que tem. Eu não iria ver. Pois eu vou. Abri a porta do quarto e os sapatinhos tênis estavam vazios, para minha decepção. Totoca aproximou-se, limpando os olhos. Não falei? Uma mistura de tudo criou-se na minha alma. Era ódio,
revolta e tristeza. Sem poder me conter, exclamei: como é ruim a gente ter pai pobre. Desviei meus olhos do tênis para uns tamancos que estavam parados à minha frente. Papai estava em pé, nos olhando. Seus olhos estavam enormes de tristeza. Parecia que seus olhos tinham crescido tanto, mas crescido tanto que tomavam toda a tela do cinema Bangu. Havia uma mágoa dolorida tão forte nos seus olhos que, se ele quisesse chorar, não ia poder. Ficou um minuto, que não acabava mais, nos fitando. Depois, em silêncio, passou por nós. Estávamos estatelados, sem poder dizer nada. Ele apanhou o chapéu sobre a cômoda e foi de novo para a rua. Só então, Totoca me tocou no braço. Você é ruim, Zezé. Ruim como cobra. É por isso que... Calou-se emocionado. Eu não vi que ele estava ali. Malvado, sem coração. Você sabe que papai está desempregado há muito tempo. Foi por isso que ontem eu não pude engolir, olhando para o rosto dele. Um dia você vai ser pai e vai saber o quanto dói uma hora dessas. Por mais, eu chorava. Mas eu não vi, Totoca. Eu não vi. Sai de perto de mim. Você não presta pra nada mesmo. Suma. Tive vontade de sair correndo pela rua e me agarrar chorando às pernas de papai. Dizer que fora muito mal mesmo. Mas continuava parado sem saber o que fazer. Precisei me sentar na cama e de lá espiava os sapatinhos tênis no mesmo canto, vazio de tudo. Vazio como o meu coração que flutuava sem governo. Por que fui fazer isso, meu Deus? Logo hoje. Por que eu tinha de ser mais malvado ainda quando tudo já estava tão triste? Com que cara eu vou olhar para ele na hora do almoço? Nem a salada de fruta vai conseguir descer. E os olhos grandes dele, como tela de cinema, estavam grudados me olhando. Fechava os olhos e enxergava os olhos grandes. Bati com o calcanhar na minha caixa de sapato e tive uma ideia. Talvez assim papai me perdoasse toda a maldade. Abri a caixa de Totoca e apanhei emprestado mais uma lata de graxa preta, porque a minha estava no fim. Não falei com ninguém. Saí caminhando triste pela rua sem sentir o peso da caixinha. Parecia que eu estava caminhando sobre os olhos dele, doendo dentro dos olhos dele. Era muito cedo e todo mundo devia estar dormindo por causa da missa e da ceia. A rua estava cheia de crianças exibindo e comparando os brinquedos. Aquilo me abateu mais. Todos eram meninos bons. Nenhuma daquelas crianças nunca faria o que eu fiz. Parei perto do Miséria e Fome, esperando encontrar um freguês. O botequim estava aberto até naquele dia. Não era à toa que tinham posto aquele apelido nele. Vinha gente de pijama, de chinelos, de tamanco, mas sapato mesmo, nenhum. Não tomara nem café e não sentia nenhuma fome. Minha dor era muito maior que qualquer fome. Andei até a Rua do Progresso. Rodei o mercado, sentei na calçada da padaria de seu Rosenberg, e nada. As horas foram se ligando às horas e eu não conseguia nada, mas tinha que conseguir. Tinha. O calor aumentou e a correia da caixa doía no meu ombro, sendo preciso trocar a caixa de posição. Senti sede e fui beber na biquinha do mercado. Sentei no degrau da porta da escola pública, que breve deveria me receber. Botei a caixa no chão e desanimei. Encostei a cabeça nos joelhos como um boneco e fiquei sem vontade de nada. Depois escondi o rosto entre os joelhos, cobrindo com os braços. Era melhor morrer do que voltar para casa sem o que pretendia. Um pé bateu na minha caixa e uma voz conhecida e amiga
me chamou. Esse é o engraxate. Quem dorme não ganha dinheiro. Suspendi o rosto sem acreditar. Era seu Coquinho, o porteiro do cassino. Colocou um pé e eu primeiro passei o pano. Depois molhei o sapato e enxuguei. Depois é que comecei a passar a graxa com cuidado. O senhor pode, por favor, levantar um pouco a calça? Ele obedeceu ao pedido. Engraxando hoje, Zezé. Nunca precisei como hoje. E o Natal? Como foi? Foi regular. Bati com a escova na caixa e ele trocou de pé. Repeti a manobra e comecei, então, a lustrar. Quando acabei, bati na caixa e ele retirou o pé. Quanto, Zezé? R$200. Por que só R$200? Todos cobram 400? Só quando eu for um bom engraxate mesmo é que posso cobrar tanto. Por enquanto, não. Apanhou R$500 e me deu. O senhor não quer pagar depois? Eu não fiz nada até agora. Fique com troco pro Natal. Até logo. Boas festas, seu Coquinho. Talvez ele tivesse vindo engraxar por causa do que acontecera 3 dias antes. O dinheiro no bolso me deu um certo ânimo que não durou muito. Já passava de 2 horas da tarde, gente trançava pelas ruas e nada. Ninguém, nem para tirar o pó e soltar um tostão. Fiquei perto de um poste da Rio São Paulo e soltava de vez em quando a minha voz fina. Graxa, freguês. Graxa, patrão. Graxa para ajudar o Natal dos pobres. Um carro de rico parou perto. Eu aproveitei para gritar sem esperança alguma. Uma mãozinha, doutor, só para ajudar o Natal dos pobres. A senhora, bem vestida, e os meninos atrás no carro ficaram me espiando. A senhora se comoveu. Coitadinho, tão pequeno e tão pobrezinho. Dê qualquer coisa a ele, Arthur. Mas o homem me analisou, desconfiado. Isso é malandrinho e dos vivos. Ele tá se aproveitando do tamanho e do dia. Mesmo assim eu vou dar. Vem cá, menininho. Abriu a bolsa e esticou a mão pela janela. Não, senhora, obrigado. Eu não tô mentindo, não. Só quem precisa muito trabalha num dia de Natal. Apanhei a caixa e coloquei no ombro e fui andando devagar. Hoje não tinha nem mais força de ter raiva. Mas a porta do carro abriu-se e o menininho desatou a correr para perto de mim. Tome, garoto. Mamãe mandou dizer que ela não acredita que você seja mentiroso, não. Botou mais R$500 no meu bolso e nem esperou que agradecesse. Só ouvi o ronco do motor se afastando. 4 horas já tinham passado e eu continuava com os olhos de papai me martirizando. Fui procurando o caminho de volta. 10 tostões não davam, em todo caso, podia ser que o miséria e fome me fizesse mais barato ou me permitisse pagar o resto outro dia. Num canto de uma cerca, uma coisa me chamou a atenção. Era uma meia preta e furada, de mulher. Abaixei e a apanhei. Rodei ela na mão e ela ficou fininha. Guardei a meia na caixa, pensando, dá uma bela cobra. Mas briguei comigo mesmo. Outro dia. Hoje de jeito nenhum. Cheguei perto da casa dos Vilas Boas. A casa tinha um jardim grande e o chão era todo cimentado. Serginho rodava entre os canteiros numa bela bicicleta. Botei o rosto na grade espiando. Era toda vermelha e com pedaços e riscos amarelos e azuis. O metal alumiava de brilhante. Serginho viu e ficou se exibindo para mim. Corria, fazia curvas, dava freada que chegava a chiar. Então se aproximou de mim. Gostou? É a bicicleta mais linda do mundo. Venha para perto do portão que você ainda vê melhor. Serginho era da idade e da mesma aula que Totoca. Fiquei com vergonha dos meus pés descalços porque ele calçava uns sapatos de verniz, usava meia branca e ligas de elástico vermelho. O brilho do sapato refletia tudo. Até os olhos de papai começaram a me olhar no brilho. Engoli em seco. Que foi, Zezé? Você tá esquisito. Nada. De perto ela é mais bonita. Você ganhou de Natal?
Ganhei. Ele desceu da bicicleta para conversar melhor e abriu o portão. Ganhei foi coisa. Uma vitrola, 3 ternos, um monte de livro de história, caixa de lápis de cor das grandes, uma caixa com todos os jogos, um avião que mexe a hélice, 2 barcos com vela branca. Abaixei a cabeça e me lembrei do menino Jesus, que só gostava de gente rica, como Totoca falara. Que foi, Zezé? Nada. E você? Ganhou muita coisa? Balancei a cabeça, negativamente, sem poder responder. Mais nada? Nada mesmo? Esse ano não houve Natal lá em casa. Papai ainda está desempregado. Não é possível. Vocês nem tiveram castanhas, avelã, nem vinho? Só rabanada que Dindinha fez e café. Serginho ficou pensativo. Zezé, se eu convidar, você aceita? Estava adivinhando o que era, mas mesmo sem ter comido nada, não tinha vontade. Vamos lá dentro. Mamãe faz um prato para você. Tem tanta coisa, tanto doce. Não me arriscava. Tinha sido muito judiado nesses dias. Por mais de uma vez já tinha escutado. Já não lhe disse para não trazer moleque de rua para dentro de casa? Não. Muito obrigado. Está bem. E se eu pedir à mamãe para fazer um pacote de castanhas e coisas para você levar para seu irmãozinho? Você leva? Também não posso. Tenho que acabar de trabalhar. Serginho só então descobriu a minha caixinha de engraxar, onde me sentara. Mas ninguém engraxa no Natal. Eu passei o dia e só consegui ganhar 10 tostões. E assim mesmo, 5 deram de esmola. Tenho que ganhar ainda 2 tostões. Pra quê, Zezé? Não posso contar. Mas preciso muito mesmo. Ele sorriu e teve uma ideia generosa. Quer engraxar o meu? Eu lhe dou 10 tostões. Também não posso. Eu não cobro dos amigos. E se eu lhe der, isto é, se eu lhe emprestar os 200 réis? Posso demorar a pagar? Como você quiser. Pode até mesmo pagar depois em bola de gude. Ah, sim, sim. Ele meteu a mão no bolso e me deu um níquel. Não se incomode, que eu ganhei muito dinheiro. Estou com um cofre cheinho. Passei a mão na roda da bicicleta. Ela é linda mesmo. Quando você crescer e souber andar, eu deixo dar uma volta, tá? Tá. Saí em desabalada carreira para a venda do Miséria e Fome, chacoalhando a caixa de engraxate. Entrei de furacão com medo que ele já fosse fechar. O senhor tem ainda daquele cigarro caro? Ele apanhou 2 carteiras quando viu o dinheiro na palma de minha mão. Isso não é pra você, é, Zezé? Uma voz por trás falou. Que ideia! Um pequeno desse tamanho. Sem se virar, ele contestou. Porque o senhor não conhece esse freguês. Esse danado é capaz de tudo. É para papai. Sentia uma felicidade enorme rolando as carteiras na palma da mão. Essa ou essa? Você é quem sabe. Passei o dia trabalhando para comprar este presente de Natal para papai. Verdade, Zezé? E o que ele te deu? Nada. Coitado. Ele tá ainda desempregado, o senhor sabe. Ele ficou emocionado e ninguém falou no bar. Qual o senhor gostava mais, se fosse o senhor? As duas são lindas. E qualquer pai gostaria de receber um presente desse jeito. O senhor me embrulha essa, por favor? Ele embrulhou, mas estava meio esquisito quando me deu o pacotinho. Parecia querer dizer uma coisa e não conseguia. Dei o dinheiro e sorri. Obrigado, Zezé. Boas festas pro senhor. Corri de novo até em casa. A noite tinha chegado também. Havia a luz acesa do lampião apenas na cozinha. Todos tinham saído, mas papai estava sentado na mesa, olhando o vazio da parede. Apoiava o rosto na palma da mão e o cotovelo na mesa. Papai, O que é, meu filho? não havia rancor nenhum em sua voz. Onde você andou o dia todo? Mostrei a caixa de engraxar. Coloquei a caixa no chão e meti a mão no bolso, tirando o pacotinho. Veja, papai, comprei uma coisa linda pro senhor. Ele sorriu, compreendendo quanto custara aquilo. O senhor gosta? Era a mais bonita.
Ele abriu a carteira e cheirou o fumo, sorrindo, mas não conseguia dizer nada. Fume um, papai. Fui até o fogão apanhar um fósforo. Risquei um e aproximei do cigarro em sua boca. Me afastei para assistir a sua primeira tragada e foi me dando uma coisa. Joguei o fósforo apagado no chão e senti que estava estourando, rebentando todo por dentro, rebentando aquela dor tão grande que passara o dia me ameaçando. Olhei papai, o seu rosto barbado, os seus olhos. Só pude falar, papai, e a voz foi sendo consumida pelas lágrimas e soluços. Papai, papai. Não chore, meu filho. Você vai ter muito que chorar pela vida, se continuar um menino assim tão emotivo. Eu não queria, papai. Eu não queria dizer aquilo. Eu não queria, papai. Eu não queria dizer aquilo. Eu sei. Não fiquei zangado, porque no fundo você tinha razão. Me embalou um pouco mais. Depois, levantou o meu rosto e enxugou-o com um pano de prato que estava jogado perto. Assim é melhor. Suspendi as minhas mãos e alisei o seu rosto. Passei os dedos de leve sobre os seus olhos, tentando colocá-los no lugar, sem aquela tela grande. Tinha medo que, se não o fizesse, aqueles olhos iriam me seguir a vida inteira. Vamos acabar o meu cigarro. Ainda com a voz tolhida de emoção, gaguejei. Sabe, papai, quando o senhor quiser me bater, nunca mais eu vou reclamar. Pode me bater mesmo. Está bem, Zezé. Depositou a mim e o resto dos meus soluços no chão. Apanhou no armário um prato. Glória guardou um pouco de salada de fruta para você. Eu não consegui engolir. Ele sentou-se, foi levando pequenas colheradas à minha boca. Agora passou, não passou, meu filho? Fiz que sim com a cabeça, mas as primeiras colheres entravam na boca com gosto salgado. O resto do meu choro, que custava a passar. Terceiro capítulo do livro O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos.